Bom dia, meninos e meninas. Eu pedi que vocês fizessem para hoje os exercícios de análise de texto, que estão na página 68 do material de vocês. Então, nessa primeira parte da aula, nós vamos corrigi-los, não é? Então, vamos ver aí se vocês tiveram bons resultados. Em sua maioria, são testes tirados da prova do Enem, né? Então, dá para vocês terem uma ideia aí qual é o formato que essa prova tem. Então, a primeira questão é a seguinte, texto para o teste 1. No Brasil, a origem do funk e do hip hop remonta aos anos de 1970, quando da proliferação dos chamados bailes black nas periferias dos grandes centros urbanos. Embalados pela black music americana, milhares de jovens encontravam nos bailes de final de semana uma alternativa de lazer antes inexistente. O que acontece efetivamente hoje, não é? Apenas o ritmo é diferente. Em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo, formavam-se equipes de som que promoviam bailes, onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra, tanto na música como nas roupas e nos penteados. No Rio de Janeiro, ficou conhecido como Black Rio. A indústria fonográfica descobriu o filão e, lançando discos de equipe com as músicas de sucesso nos bailes, difundia a moda pelo restante do país. Então, o texto aqui envolve cultura geral, tá certo? Principalmente cultura popular. A pergunta era: a presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de. Então, acertou quem colocou a letra D como resposta: afirmação de identidade dos jovens que a praticam. A cultura é uma forma de estabelecimento de identidade. Por isso que ela sempre deve ser respeitada. Não importa se você gosta ou se você não gosta, né? O que importa é o respeito em relação a ela. É a manifestação de uma determinada parcela da população e ali há coisas que são ditas, né? Não se esqueçam que um baile de periferia não é diferente de um baile numa região nobre de São Paulo. A diferença é o espaço em que isso acontece. A diferença é a segurança com que um lugar tem e o outro lugar não tem, né? Drogas há num lugar e há no outro, certo? Não se esqueçam disso. Então, cuidado com posicionamentos preconceituosos, né? Principalmente em textos, tá? Texto para o teste 2. O Brasil é sertanejo. Que tipo de música simboliza o Brasil? Eis uma questão discutida há muito tempo que desperta opiniões extremadas. Há fundamentalistas que desejam impor ao público um tipo de som nascido das raízes socioculturais do país, o samba. Outros, igualmente nacionalistas, desprezam tudo aquilo que não tem estilo. Sonham com o império da MPB de Chico Buarque e Caetano Veloso. Um terceiro grupo, formado por gente mais jovem, escuta e cultiva apenas a música internacional, em todas as vertentes, e mais ou menos ignora o resto. A realidade dos hábitos musicais do brasileiro agora está claro. Nada tem a ver com esses estereótipos. O gênero que encanta mais da metade do país é o sertanejo, seguido de longe pela MPB e pelo pagode. Outros gêneros em ascensão, sobretudo entre as classes C, D e E, são o funk e o religioso, em especial o gospel. O gospel rock e música eletrônica são músicas de minoria. É o que demonstra a pesquisa pioneira feita entre agosto de 2012 e agosto de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP. A pesquisa Tribos Musicais, o comportamento dos ouvintes de rádio sob uma nova ótica, faz um retrato do ouvinte brasileiro e traz algumas novidades. Para quem pensava que a MPB e o samba ainda resistiam como baluartes da nacionalidade, uma má notícia. Os dois gêneros foram superados em popularidade. O Brasil moderno não tem mais o perfil sonoro dos anos 1970, que muitos gostariam que se eternizassem. A cara musical do Brasil agora é outra. E o legal é você ler isso e pensar, tudo bem que seja outra, certo? Todo país que tem a sua cultura, tem uma cultura diversa, né? Do mesmo modo que seu povo é diverso. Vale aqui o mesmo comentário feito no outro texto. Não importa se você gosta ou se você não gosta, né? Ele existe, ele caracteriza e ele revela anseios desse povo que lá está, certo? Não importa quanto por cento da população curta
aquele tipo de som, tá? O texto objetiva convencer o leitor de que a configuração da preferência musical dos brasileiros não é mais a mesma dos anos 1970. A estratégia de argumentação para comprovar essa posição baseia-se no ou na. Então, acertou quem colocou a letra A como resposta. Apresentação dos resultados de uma pesquisa que retrata o quadro atual da preferência popular relativa à música brasileira. Então, ele coloca aqui os dados do Ibope, não é? Coloca como as classes sociais estão ligadas a isso, não é? E de que maneira essas classes sociais apreciam cada um dos gêneros. Então, esses são dados concretos e não baseados em achismos. Então, uma pesquisa que é baseada em dados científicos, tá? Texto para o teste 3. Por onde houve colonização portuguesa, a música popular se desenvolveu basicamente com o mesmo instrumental. Podemos ver cavaquinho e violão atuarem juntos aqui, em Cabo Verde, em Jacarta, na Indonésia ou em Goa. O caráter nostálgico, sentimental, é outro ponto comum da música das colônias portuguesas em todo o mundo. Só um parênteses aqui. Esse caráter sentimental aparece no fado, né? Fado que é retratado por Aloysio Azevedo na obra O Cortiço. Quando ele se refere aos portugueses que tocam no cortiço, ele fala justamente dessa música que tem esse tom mais saudoso, tá? O crojong, a música típica de Jacarta, é uma espécie de lundu mais lento, tocado comumente com flauta, cavaquinho e violão. Em Goa, não é muito diferente. De acordo com o texto de Henrique Cases, grande parte da música popular desenvolvida nos países colonizados por Portugal compartilham o instrumental, destacando-se o cavaquinho e o violão. No Brasil, são exemplos de música popular que empregam esses mesmos instrumentos. Vejam só, essa pergunta, gente, é de conhecimentos gerais. É uma pergunta extra-texto, né? Em nenhum momento no texto ele diz quais são os ritmos brasileiros, né? Quais são os segmentos da música popular que utilizam esses instrumentos. Então, espera-se que o aluno tenha esses conhecimentos gerais. A resposta, gente, é a letra C, é o choro e o samba, né? O choro e o samba que se utilizam do cavaquinho e do violão. Então, não é um conhecimento, repare, não é um conhecimento de língua portuguesa especificamente, é um conhecimento ligado a conhecimentos gerais mesmo, cultura geral, tá? E veja, todos os textos ligados ao mesmo universo, que são os ritmos, a música, tá? Texto para o teste 4. Era dos meus primeiros dias na sala de música. A fim de descobrirmos o que deveríamos estar fazendo ali, propus à classe um problema. Inocentemente perguntei, o que é música? Passamos 2 dias inteiros tateando em busca de uma definição. Descobrimos que tínhamos de rejeitar todas as definições costumeiras, porque elas não eram suficientemente abrangentes. O simples fato é que, à medida que a crescente margem, a que chamamos de vanguarda, continua suas explorações pelas fronteiras do som, qualquer definição se torna difícil. Quando John Cage abre a porta da sala de concerto e encoraja os ruídos da rua a atravessar suas composições, ele ventila a arte da música como conceitos novos e aparentemente sem forma. A frase, quando John Cage abre a sala de música, de concerto, e encoraja os ruídos da rua a atravessar suas composições, na proposta de Schaeffer de formular uma nova conceituação de música, representa o quê? Então, a resposta seria a letra D. Intenção do compositor de que os sons extramusicais sejam parte integrante da música. É o que está principalmente no final do texto, quando ele dá a definição de vanguarda, né? A vanguarda, ela incorpora não só os instrumentos musicais tradicionais, mas, como ele mesmo diz, não é? Os ruídos da rua, que vão fazer parte também da música. Tá? Texto para o teste 5. Cordel resiste à tecnologia gráfica. Então, mais um pouquinho de cultura popular. O Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cultura popular. É a literatura de cordel,
que atravessa os séculos sem ser destruída pela avalanche de modernidade que invade o sertão lírico e telúrico. Na contramão do progresso que informatizou a indústria gráfica, a Lira Nordestina de Juazeiro do Norte e a Academia de Cordelistas do Crato conservam em suas oficinas velhas máquinas para impressão dos seus cordéis. Isso é parte, né, da manifestação cultural do cordel. A chapa para impressão do cordel é feita à mão, letra por letra, um trabalho artesanal que dura cerca de 1 hora para a confecção de uma página. Em seguida, a chapa é levada para a impressora, também manual, para imprimir. A manutenção desse sistema antigo de impressão faz parte da filosofia do trabalho. A outra etapa é a confecção da xilogravura para a capa do cordel. As xilogravuras são ilustrações populares obtidas por gravuras talhadas em madeira. A origem da xilogravura nordestina até hoje é ignorada. Acredita-se que os missionários portugueses tenham ensinado sua técnica aos índios, com uma atividade extra-catequese, partindo do princípio religioso que defende a necessidade de ocupar as mãos para que a mente não fique livre, sujeita aos maus pensamentos, ao pecado. A xilogravura antecedeu ao clichê, placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre metal, usualmente zinco, que era utilizada nos jornais impressos em rotoplanas. Então, novamente, a cultura popular, só que agora falando do cordel, seja o texto escrito, a forma de impressão ou a xilogravura que é utilizada na capa do cordel. A estratégia gráfica constituída pela união entre as técnicas da impressão manual e da confecção da xilogravura na produção de folhetos de cordel, então acertou quem pensou na letra E como resposta, auxilia na manutenção da essência identitária dessa tradição popular. O próprio texto diz, não é, que as técnicas de impressão são mantidas, a xilogravura é mantida, do mesmo modo que a técnica de composição de versos ainda é exatamente a mesma. Então, tudo isso faz parte da manifestação da literatura de cordel. Texto para o teste 6. Aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho, a vida fica lá fora. Dinheiro fica lá fora, a cama fica lá fora, a mesa fica lá fora, salário fica lá fora, a fome fica lá fora, a comida fica lá fora, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora, né? Justamente porque é o momento de lazer, tá certo? Outra cultura que também precisa ser respeitada, sempre, né? Na letra da canção Aqui é o País do Futebol, de Wilson Simonal, o futebol, como elemento da cultura corporal, de movimento e expressão da tradição nacional, é apresentado de forma crítica e emancipada, devido ao fato de... Então, acertou quem pensou na letra D como resposta. Promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol. Então, na hora em que o futebol acontece, esqueçamos tudo, tá certo? Isso não significa que a tradição do futebol não seja respeitada, né? Ela deve ser respeitada, mas também deve ser reconhecido que é o momento em que simplesmente os problemas são deixados de lado, inclusive problemas sérios, né? Que acabam atingindo a vida de todas as pessoas, tá? Texto para o teste 7. O rap, palavra formada pelas iniciais de Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, junto com as linguagens da dança, o breakdancing, e das artes plásticas, o grafite, seria difundido para além dos guetos com o nome da cultura hip-hop. O breakdancing surge como uma dança de rua. O grafite nasce de assinaturas inscritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. As linguagens do rap, do breakdancing e do grafite se tornaram os pilares da cultura hip-hop. Então, veja que o assunto ainda é a cultura popular. Entre as manifestações da cultura hip-hop apontadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos
por meio de movimentos. Então, novamente, questão de cultura geral, certo? Em nenhum momento ele descreve exatamente como é o break, né? Mas ele supõe que você saiba, já que isso faz parte da cultura geral. Então, a resposta é mesmo a letra B. São movimentos improvisados como a expressão da dinâmica da vida urbana, né? Então, obviamente, sai daquilo que a gente chamaria, né, de expressão clássica da dança. E para encerrar, né, os exercícios que eu pedi que vocês fizessem, vocês têm aqui a capa, né, do LP, antigo LP, do grupo Os Mutantes. Aqui a imagem no material de vocês, né, que foi utilizado na prova do Enem. E a pergunta é a seguinte: a capa do LP Os Mutantes, de 1968, ilustra o movimento da contracultura. O desafio à tradição nessa criação musical é caracterizado pelo quê? Então, olhe só, novamente, né, a cultura geral. A resposta é a letra C, sonoridades experimentais e confluência de elementos populares e eruditos. Então, essa sequência aqui de testes, né, ela serve para mostrar para vocês que quando se refere a português, né, nós temos questões específicas de textos tirados de obras consagradas, poemas, autores, enfim. Mas também espera-se, né, que vocês tenham esse conhecimento amplo de cultura geral, tá certo? Então, gente, é isso, não é? Boa semana para vocês. Na próxima semana nós prosseguimos. Um grande beijo a todos vocês.